Eu postei aqui no canal que eu faria uma Copa Literária baseada na Copa Feminina de Futebol. Eu escolhi livros de acordo com os países participantes, eram 24 países, e eu fui olhar no meu acervo, né, tudo que eu tinha, e o que eu não tinha eu fui atrás para comprar, no e-book principalmente, né, e hoje eu quero mostrar como que eu fiz para poder ler tantos livros, né, 24 livros ao mesmo tempo. Na verdade, eu iniciei, né, a maioria desses livros, eu não finalizei todos, até hoje eu finalizei 8, porque eu também tinha outras metas literárias para o meu ano de 2019, né, então eu tinha já como regra, né, que eu tinha com certeza que eu não terminaria todos, mas eu comecei efetivamente os 24 ao mesmo tempo. Eu fui seguindo o calendário dos jogos, né? Primeiro eu separei a listinha dos livros, né? De acordo com os países, de acordo com os grupos, né? E depois eu fui fazendo a sequência dos jogos que eu peguei nesses sites esportivos, né? Colocando as datas, os países envolvidos, o livro que eu tinha de cada um, e conforme o jogo ia acontecendo, eu lia um pouquinho de cada um e avaliava, né, o qual que eu tinha gostado mais. E seguindo a agenda dos jogos, eu fui lendo, avançando nas leituras, né? Achei que ficou muito interessante e eu fiquei com receio inicialmente de acabar gerando uma confusão. Eu consigo separar bem a questão de uma leitura para outra, mas eu nunca tinha lido tantos livros ao mesmo tempo. Eu já tinha abusado, eu acho que a maior quantidade que eu já tinha começado ao mesmo tempo eram uns 8 livros. Normalmente eu leio 4 livros ao mesmo tempo, que são livros de categorias diferentes. Eu acho que isso é muito importante para a gente não misturar as leituras, né? Então, nessa situação dos 24 times, né, dos 24 países, eu imaginei que isso poderia acontecer, porque era muita história, né? Então, para mim, foi muito importante separar livros de acordo com categorias diferentes, o que acabou sendo uma espécie de coincidência. Não foi tão planejado, era a minha intenção, mas eu não tinha muito controle, tendo em vista que eu nem tinha tantos livros, né, de tantos países, né, na verdade eu tenho bastante livro, mas não tão variado número de países, né, querendo ou não, na Copa do Mundo acabar aparecendo alguns países mais diferentões, né, então eu tive que correr atrás. Para poder não confundir, eu separei uma agenda velhinha que eu tinha, na verdade ela estava zerada, só que eu nunca tinha usado, é uma agenda de 2014 que eu ganhei de brinde em alguma compra, e aí eu coloquei essas flagzinhas na lateral com o nome de cada país, né, representando os 12 meses, né, e aí na metade do mês eu coloquei um segundo país, né, ao todo os 24 países me atendiam. E conforme eu comecei a leitura, eu fui fazendo alguma anotação, o nome do autor, o nome do livro e alguma anotação que me desse referência dos personagens, algum ponto da história, alguma frase que me marcava. Eu mais ou menos faço isso quando eu estou lendo algum livro mais complexo. Eu não tenho esse hábito de fazer essas anotações com qualquer livro que eu esteja lendo. Normalmente, quando eu estou com um número menor de livros lendo, a leitura vai fluindo tranquilamente, né? Mas eu costumo fazer isso quando tem uma história de investigação, quando tem um número muito grande de personagens, vários núcleos, né, diferentes de personagem, então eu sinto essa necessidade. Quando é uma história mais intimista, quando é uma história mais pessoal de um grupo menor, às vezes de uma família, às vezes até de uma pessoa, um casal, por exemplo, um grupo de amigos. Então eu não vejo essa necessidade, mas eu tenho muito essa necessidade quando é um livro, por exemplo, da Agatha Christie, um livro de investigação policial, de suspense, que envolve muitos personagens e assim, tem muitos detalhes que eles vão soltando aos pouquinhos e esses detalhes às vezes são importantes mais à frente. Então eu achei interessante fazer isso com os 24 livros, porque o número, né, é muito grande, cada um teria seus vários grupos de personagens e poderia gerar uma confusão mesmo, né? Então assim, eu achei que isso ajudou pra caramba e curiosamente eu consegui me envolver em cada história conforme eu abri o livro. Eu tenho muito isso, de fecho o livro, quando eu volto na história eu mergulho novamente naquela história, né? Então isso facilitou bastante. E as anotações eu acho que são relevantes, principalmente depois, para poder eu rememorar, para poder gravar um vídeo, né? Então me ajuda bastante. Então eu recomendo mesmo essa estratégia quando a gente for ler vários livros ao mesmo tempo, para ajudar a não ter confusão. Uma outra coisa que eu procurei fazer também
conforme eu fui avançando nas histórias, eu queria acompanhar, né, a Copa, os resultados da Copa, para que eu pudesse, de acordo com o que eu fui me envolvendo. Só que mais pra frente eu acabei mudando e optei por pegar livros que tinham até passado, porque eu percebi que eu tinha alguns livros desses livros da Copa, eu acabei pegando livros de categorias completamente diferentes. Isso foi muito importante, foi assim, bem legal poder entender que esses livros eram bem distintos entre si, isso me ajudou. Então teve alguns livros desses que, apesar de serem mais curtinhos e terem ficado para trás, o time ter ficado para trás, são livros que tinham me tocado muito. Então, livros que eu fiquei com mais vontade de ler do que com alguns dos livros dos finalistas, que, assim, de um modo geral, acho que 90% dos livros que eu escolhi são livros muito bons, livros que realmente eu achei bem bacana. Acho que teve uns 2 livros que eu achei mais fraquinho, assim. Não, na verdade, acho que até não é nem fraquinho, é mais de não ter me estimulado tanto. Mas, de um modo geral, eu fui muito feliz nas escolhas que eu fiz. Eu vou deixar aqui no bloco de informação a lista de todos os livros que eu escolhi, de acordo com os países. Eu recomendo a leitura de todos eles. Como eu falei, eu não finalizei todos, eu finalizei 8 dos 24, e com o passar do tempo eu vou finalizar outros. Alguns livros mais complexos, muito interessantes, como o da Alemanha e o da Itália, que o da Alemanha é A Mulher do Meio-Dia, e da Itália é O Nome da Rosa. São livros muito complexos, são livros grandes, né, assim, comparando com a maioria tinha cerca de 200 páginas, 200 e poucas páginas. Esse A Mulher do Meio-Dia e O Nome da Rosa tinham suas 400 páginas. Então, assim, são livros mais densos, são volumosos, mas a história é uma história mais complexa. Então, foram livros que eu percebi que realmente não faria muito sentido eu dar uma continuidade nessa leitura meio picada, ler um pouquinho, depois ler um pouquinho de outro, porque tinha dias que tinham 4 jogos, então 4 jogos são 8 times, né? Então, como ler 8 livros no mesmo dia. Então, eu acabava lendo assim, uma página, uns 2 páginas, alguma coisa assim. E lembrando que, enquanto eu estava tendo a Copa Literária, eu também estava trabalhando. Então, a minha rotina continuava, né? Então, eu não podia avançar muito nessas leituras. E eu fiquei com receio das leituras mais complexas e, por assim, interessantes, né, ficariam meio abandonadas, né, então foi deixando mais pra frente para poder me envolver mais profundamente nessa leitura. São livros que ainda estão pendentes, né, na prática. Então, essas foram as minhas ideias de leitura. Eu achei que foi bem legal, foi bem produtivo, e aos poucos eu vou compartilhando aqui no canal os livros que eu finalizei. Obrigada por estar acompanhando os próximos vídeos.